eu fui muito reticente no começo, sabe, Ceará? O Marcelo Cesário, que é o diretor comercial da rádio, vamos montar equipe, vamos montar equipe. Eu fiquei 1 ano e meio driblando ele para cá e para lá. Eu parecia o Garrincha e ele parecia o Zé, o João, né? O Garrincha falava, porque eu driblava ele para lá e para cá. Porque eu não queria montar nada, eu não queria saber de nada disso, eu não queria mais voltar para o meio. Esse é o fato. Mas, poxa, depois de 1 ano e meio, ele me pegou um dia no corredor da rádio, porque eu fui lá por causa de um programa. Ele me pegou e falou assim, cara, se você não fizer, eu vou ter dificuldades aqui na rádio, porque algumas pessoas estão querendo vir para cá, a gente não quer e tal, não sei o que, eu tenho medo de entregar na mão de qualquer um, e com você eu sei que vai estar entregue na mão de um cara profissional, e papapá, papapá. Eu falei, tá bom. Quando eu saí aquele dia de lá da rádio, eu liguei pro Silvério Ceará. Ô Zé, e ele me atendeu, porque a gente tem uma relação. Eu nunca fui amigo do Zé. Eu trabalhei com o Luciano, como você falou, eu trabalhei com o Osmar Santos, eu trabalhei com o Fiore Gigliotti, eu trabalhei com o Silvio Luiz, todos os caras que são amigos teus. E trabalhei com essas pessoas, e trabalhei com o Pedro Luiz, só que o Pedro Luiz já como comentarista e chefe da equipe da Gazeta, quando eu cheguei em São Paulo, em 1987. Muito legal, beleza e tal, mas eu tinha aquele negócio, eu tenho que trazer um cara que não reste a menor dúvida de que o trabalho não vai ser um trabalho para preencher uma programação, é um trabalho sério. Liguei pro Zé. O Zé no começo ele foi meio reticente, cara. Não, e eu não tinha trabalhado com o Zé, detalhe, eu nunca trabalhei com o Zé, sempre viajamos juntos, cobrimos Copa do Mundo juntos, campeonatos dos mais diversos juntos, mas nunca, Breno, havíamos trabalhado juntos. E aí eu liguei para ele e fui até Alphaville para encontrá-lo no shopping. Ele teve um problema e não foi. Eu voltei meio frustrado, falei, puxa, o Zé acho que não vai querer. E aí o Milton Neves solta uma notícia que o Zé estava sendo contratado, e aí eu comecei a ficar preocupado. Porque aquela notícia quem deu para ele foi um operador. E aquilo foi um ato irresponsável. Porque o Zé poderia estar achando que eu estava me utilizando daquilo para poder criar um fato. Pressionar. Para pressioná-lo. Liguei para ele 3 vezes, ele não me atendeu, Ceará. 3 vezes. Liguei para um amigo nosso. Esse amigo nosso foi interlocutor. Liguei para o próprio Milton. Falei, Milton, liga, mas o Milton não ligou. Para que ele explicasse para ele que não fui eu que gerei essa notícia. Não fui eu que dei essa notícia para ele, para que eu pudesse usufruir dessa notícia. Aí ele me atendeu, aí depois ele me ligou. Ele me ligou e falou, vamos marcar tal dia e vamos conversar. Tá bom, fui lá. Cheguei e falei para ele no telefone, marcamos tal dia, tal horário, eu liguei para ele. Zé, ó, é isso, eu gostaria que a gente trabalhasse nessas condições, assim, e conversei tudo com ele. Aí tem uma coisa muito legal. Quando o cara é diferente, ele é diferente, né? E o Zé Silvério é diferente. Ele não falou, Breno, em nenhum momento em grana. Tudo que a gente falou foi sobre trabalho. Porque o Zé é o cara mais profissional, ou dos mais profissionais com os quais eu trabalhei. Como é que vai ser? De onde nós vamos transmitir? Como é que vai ser o final? Enquanto durar a pandemia, eu sou pai de família, sou responsável, eu tenho uma empresa, que é uma grande assessoria de imprensa, eu tenho 12 funcionários. Antes, quando veio a pandemia, eu comprei 12 computadores, coloquei um em cada casa, na sua casa, lá na sua casa, trabalhando, porque eu acho que a gente tem que zelar pela saúde e pela segurança das pessoas, né? Eu não podia colocar funcionário no transporte público para vir trabalhar, mesmo que tivesse no seu carro, porque você vai entrar no elevador, você vai encontrar as pessoas, poxa, e a gente administrou, só para você ter ideia, Será? Antes da pandemia, a gente mais ou menos oferecia ao mercado 20 entrevistas ao vivo por semana. Com a pandemia, como a gente não desarticulou, a gente continuou concentrado no que a gente tinha que fazer, nós começamos a gerar 85 entrevistas por semana ao vivo, por diversos veículos, para vocês aqui. Todas as vezes que a gente conversou, a gente se situou, porque é aquilo também, né? Existe uma agenda da pessoa que dá a entrevista. Muitas vezes não dá para ser naquele momento, mas 2 semanas depois dá, ou 3 dias depois, enfim. Tudo isso faz parte, né? Para quem está ouvindo, faz parte de um planejamento de todos os lados. De quem vai, até porque quando combinar a entrevista, e está aqui o Ceará, não tem um único entrevistado nosso que tenha falhado numa entrevista com você, Ceará.
de horário, de tudo. E muitas vezes o Ceará, quando eu era o responsável pela assessoria de imprensa do Corinthians, ele me ligava, ele estava na porta do clube, e eu pegava e levava o presidente, que era o Andrés, lá embaixo, falava: Andrés, tem que falar, porque se a gente der satisfação, se a gente mostrar para as pessoas, a gente está contribuindo para elas. Quando a gente se esconde, a gente fica no meio da elucubração. Quando você fala, você como presidente do clube é porta-voz da informação, que é você quem vai gerar, porque é você que tem a caneta na mão e vai assinar ou não um determinado fato. Porque senão a conversa vira fofoca. A informação vira fofoca. Então o Andrés descia, o Corinthians é gigante, o presidente descia e ó... Pronto. Isso, e o Ceará obtinha o intento dele, que era a entrevista, a importância daquela entrevista, porque é assim que o jornalista vive. Não adianta a gente querer ficar fazendo... É desse jeito, o jornalista precisa da informação, ponto. Se você der a informação para ele, está resolvido o problema, a equação está resolvida. Bom, aí conversei com o Silvério falou: tá fechado, por telefone. Precisamos assinar o contrato? Eu falei: eu estou assinando o meu contrato com a rádio, da minha empresa com a rádio. Então vamos fazer o seguinte, Silvério. Ele falou: não, já perguntei sobre você, todo mundo fala que você é um cara muito sério. Bom, é só perguntar para ele que ele nunca recebeu em dia, ele sempre recebeu antes do dia, porque é assim que é no meu escritório também. A gente nunca pagou salário no dia do pagamento, a gente paga salário antecipado ao dia. E foi assim que a gente fez, e ele é um monstro, o Ceará. Trabalhar com ele é uma tranquilidade, ele é um cara que te deixa tranquilo. Ele faz o trabalho dele, assim, ele senta lá no lugarzinho dele, e a gente está sentando hoje por causa do estúdio, porque os jogos têm que ser feitos no estúdio por causa da pandemia, né? Então ele senta ali, e é bom lembrar que o Silvério tem 75 anos, em vias de fazer 76, se não me falha a memória, em setembro. Então, ele é um cara diferente. E que ele é um cara, se Deus colocou o dedo na cabeça do Pelé para ele ser um cara diferente e ser quem ele é, na devida proporção, na responsabilidade de cada um com o seu fato, o Silvério também, o homem, colocou o dedo na cabeça dele para ele ser quem ele é. Porque ele é assim, olha, eu falei de todos esses locutores com os quais eu trabalhei: Fiore, Osmar, Pedro Luiz, repito, não como locutor, mas como comentarista, Silvio Luiz, Luciano do Vale, e aí vai, J. Júnior, Marco Antônio, um monte. Mas ele é espetacular. Ele dá uma tranquilidade para você trabalhar do lado dele, que você solta as mochilas no chão e fala: posso trabalhar também. E ele trouxe muita audiência para a rádio, né? Ele alavancou também com a presença dele, isso tudo que você está falando. E a rádio é um sucesso, né? Também por causa da equipe, né? Ele continua ali, muita nome que ele tem, a rádio estourou, né? Ó, só para você ter ideia, a Rádio Ceará, a Rádio Capital, Ceará, já não fazia futebol há algum tempo, né? A gente, num mês e meio, saiu o Ibope, que agora tem até outro nome. Saiu lá vamos chamar de filtro da audiência. A gente está em primeiro lugar. A gente tem o público mais fiel nas transmissões. Em média, quem fica com a gente fica quase 1 hora sem sair. E aí nós estamos falando em plataformas digitais, nós estamos falando em rádio, nós estamos falando um monte de coisa, né? Então isso é muito importante.